Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Gilson Francis. Nós estamos nesse momento iniciando mais uma aula de escola bíblica. Espero que você possa participar conosco até o final dessa aula, tá? Sou Gilson Francis, sou presbítero, tá? Da Igreja Assembleia de Deus Vinde, o meu pastor José Saban de Oliveira, sou professor também de escola bíblica dominical, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo. Nós vamos estudar dessa vez a lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Primeiro trimestre de 2025, EBD Adultos. O textual diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Verdade prática diz o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno, né? É interessante, né? Desde o ventre materno. Por quê? Porque desde o ventre materno que nós recebemos influências do pecado. Acredito também que nós temos influências inatas do próprio pecado. O pecado ele já está nos nossos membros, o pecado já está nos nossos desejos, o pecado já está conosco. E quando a gente vem para o mundo e se relaciona e recebe a cultura e os valores do mundo e recebemos a educação por parte dos nossos pais, recebemos também uma carga de pecado, que é a própria cultura, que é aquilo que vem de fora, mas corroborando com aquilo que vem de dentro, que é a nossa propensão para o pecado, beleza? Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, verso 1, 6 e 7. Romanos 5, do 12 ao 14, que diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para o entendimento, tomou seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5 diz assim: pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também o pecado passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Diz o seguinte: o ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente Cristo é possível restaurar. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou no mundo, né, na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado da humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro ponto: a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Então, para entendermos a doutrina bíblica do pecado, precisamos entender o autor do pecado. Quem foi o autor do pecado? Quem foi o primeiro que pecou? Foi Adão e Eva? Vamos ver. Então, Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim. Foi assim que Deus falou para ele. De toda a árvore do jardim, está lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 17. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo. Ele é o autor do pecado. A antiga serpente, o maior dos demônios, era originalmente querubim ungido, perfeita em sabedoria e formosura, né? Ezequiel conta isso, né? Esse querubim que foi criado por Deus. E ele se rebela e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, verso 12 e 15 vai falar sobre isso. E com a sua queda vieram com ele os anjos, porque até essa parte, né, anjos aderiram a ele, a rebeldia e a queda, e foram expulsos. E todos eles, uma parte deles continuam presos, como diz 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Essa é uma possível, mas a explicação da origem dos demônios é a explicação bíblica da origem dos demônios, tá? Então a intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim o pecado não teve origem no Éden com Adão e Eva, mas o pecado teve origem com Satanás e na sua queda, quando ele desejou ser como Deus, né? Então ele é o autor do pecado.
Muito bem, Geilson. Então foram abertos os olhos de Adão e Eva? Foram. Capítulo 3, verso 7 de Gênesis diz o seguinte: quando o casal ele comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Eles se envergonharam e fugiram, se esconderam da presença de Deus, como diz Gênesis capítulo 3, 7 e 8. Então ali era a ruptura da comunhão com o Criador. O ser humano agora está afastado do seu Criador. A morte espiritual entra e, por consequente, a morte física também adentra. A morte significa o quê? Separação, Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Então, nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, como diz Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o proto-evangelho conhecido, né, que diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ela pisaria da cabeça da serpente e a serpente morderia seu calcanhar. Então, e em seguida pronunciou a sentença do casal. A mulher teria dor de parto, o homem teria que comer, suar para poder comer. Não teria mais a facilidade do jardim. E a sua posteridade também. Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte física, a morte espiritual. Todos entraram por causa da desobediência de Adão. E esse pecado ele passa para todos os homens, como diz Romanos capítulo 5, verso 12, que foi a leitura bíblica e clássica que nós lemos. Então esse desastre é conhecido como a queda. Essa é o pecado original, queda do ser humano, queda da humanidade. Quais foram as consequências, então, dessa queda? A Bíblia não mostra como essa transmissão de pecado de Adão passou para todos os homens, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, Romanos 5 e 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa é a revelação mais contundente sobre a transmissão do pecado, a transgressão que passa, né, geracionalmente, que vai influenciando toda a humanidade. Então esse pensamento é retirado, reiterado mais adiante. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. Então o pecado ele passa para todas as pessoas e corrompe totalmente o ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Romanos 8:10 diz o seguinte: e se Cristo está em vós e o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então mesmo Cristo estando em nós, o corpo está morto por causa do pecado. Né? Então nós já estamos mortos. É por isso que a vitória final é sobre a morte, não é nem sobre o diabo. Não é nem o nosso principal inimigo, não é o diabo. Ele é um inimigo importante, mas não o principal. O principal é a morte, vai ser vencida lá, 1 Coríntios capítulo 15 diz isso, né? Vai ser vencida quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Então, quando nós tivermos o corpo transformado, tudo será diferente. Não teremos mais que lutar contra a nossa própria carne. E o texto continua dizendo, mas o Espírito vive por causa da justiça. Muito bem. Então o pecado passa para todo homem, interfere na totalidade do homem e também no intelecto e na vontade. Também no intelecto e na vontade. Como diz aqui Isaías capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: o boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe, não conhece nada. O povo de Israel não tem entendimento, não entende coisa nenhuma. Por quê? Porque o pecado interfere no entendimento, né? O ser humano ele pode ser inteligentíssimo, mas se ele for pecador, ele vai viver uma vida desgraçada, né? Mesmo sendo inteligente, vai ser um nécio, vai ser um insensato, não vai ter sabedoria para viver, vai viver de maneira desordenada, nem sempre, né? Desordenada. Mas mesmo que não viva desordenadamente, ou seja, uma vida louca, mesmo assim, o pecado também está lá. E todos nós, mesmo por isso que não existe justiça. Peraí, eu não faço nada que essas pessoas aí fazem. Eu vivo uma vida ética maravilhosa. Então eu não preciso de Jesus. Precisa de Jesus, sim. Todos os seres humanos precisam de Jesus, sejam bons, sejam ruins. Não existe justiça própria para poder herdar o reino dos céus, né? Mas o pecado também interferiu na consciência do ser humano e na razão, né? Então, o Tito, capítulo 1, verso 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão
contaminados. Tá vendo? Então, tudo isso diz respeito à extensão, né? A extensão dos pés à cabeça, como diz Isaías 5, do capítulo 1, verso 5, 6, e não se refere à intensidade. O ser humano está em incapacidade de conhecer Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Então, nós continuamos ainda com a imagem de Deus. Ela está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolher. Muito bem. Vamos para o próximo tópico 2, a gente vai falar das heresias, né? Das heresias que negam o advento do pecado. E uma das heresias que nega o advento do pecado é o pelagianismo. Pelágio, ele foi essa heresia, né, mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Pelágio, ele era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409, que foi contemporâneo de Santo Agostinho. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética. Por quê? Porque se tratava de uma ética e não de uma teologia. Então a controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas por Celestio, jurista romano e de origem britânica, um dos principais porta-vozes da ideia pelagianista, né? Dos pelagianos. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada escrito pelo próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre sua teologia se resume nisso. Olha o que é que fala a teologia pelagiana, né? O ser humano não nasce no pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. E não existe corrupção geral no gênero humano. Então esses são alguns dos pontos do pensamento deles, né? E o pelagianismo foi considerado heresia, né? Foi condenado no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Então é isso. Só repetindo, porque esse aqui é, eu acho que, um dos principais pontos, né? Que a gente está falando de heresia, do pelagianismo. É um dos principais pontos. Diz o seguinte: não existe. O que é que eles diziam, né? Que não existia, né? O homem não nasce pecador. Falava da transgressão de Adão, que não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe corrupção do gênero humano. Então, esses são os principais pontos da doutrina pelagianista. O que é que a Bíblia diz? A gente viu que a doutrina do pelagianismo diz. Agora vamos falar do que a Bíblia diz. Então, o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A gente já leu, a gente já viu. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transgressão do pecado, da transmissão do pecado de Adão para a posteridade é a morte. A morte também passou para todos os seres humanos. Então a corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado na Bíblia e também confirmado na experiência humana. Então, o ser humano é pecador de carteirinha, né? A essência humana é para a maldade, para praticar o mal, não o bem, né? Infelizmente. Então, a morte de Jesus é em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecadores e nem pela humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Agora vamos para o último ponto, né? O perigo dessas heresias na vida do crente e da igreja. O pensamento pelagianista em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso, denominado ciência cristã, nega a existência do pecado. No mormonismo, né, a transgressão de Adão não passou para toda a raça humana. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também.
E nessa missão temos a ajuda de quem? Do Espírito Santo, para poder transmitir o evangelho para essas pessoas que estão vivendo nesse engano. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O analfabetismo bíblico. E para nós concluirmos, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão até no Éden, Deus tem demonstrado seu cuidado, seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Agora preste bastante atenção em mim. Jesus, ele foi aquilo que Deus enviou para os seres humanos, né? Então, Deus nunca abandonou os seres humanos. Nós caímos e nos afastamos por conta própria. Mas Deus sempre esperou e sempre buscou-nos. Na verdade, sempre nos buscou e é evidente, é claro isso em Jesus Cristo. Então, Jesus é o quê? É a busca de Deus pelo ser humano. É o Emmanuel, é o Deus conosco, é aquele que está conosco, é aquele que veio, né? Encarnou, padeceu como ser humano, vivenciou os sentimentos humanos, as emoções humanas, morreu na cruz do Calvário como Deus sem pecar, para nos dar a justificação pela fé, para que nós fôssemos justificados, nossos pecados fossem apagados. Aí entra aquela teologia conhecida como já ainda não, né, que diz que nós já somos salvos, mas ainda não estamos plenamente salvos, no sentido de que nós ainda vivemos num corpo de pecado e esse corpo precisa ser transformado, como diz 1 Coríntios capítulo de número 15. Esse corpo ele precisa ser transformado. Essa será a vitória final sobre a morte e a vitória final também sobre o pecado, porque o aguilhão do pecado é a morte. Né? Onde está a morte do teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então a morte terá o seu julgamento, o seu ponto final, e o pecado também. Então tudo já está preparado, as promessas já estão postas, tudo já foi revelado. Basta nós crermos em Jesus Cristo, sermos justificados dos nossos pecados e continuar crendo, vivendo uma vida em Cristo, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus preparou para nós, para a glória do nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse subsídio da Escola Bíblica Dominical, essa explicação de cada ponto, para que você possa também aí entender e ir para os versículos que estão registrados aí nos comentários, para que você possa dar a sua melhor aula, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.